Glória a Deus, seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical 1 Coríntios. Faça tudo com amor, ordem e decência. E já estamos na última lição, a 13ª lição da revista, cujo tema é Planos e saudação final. E com base vamos estar estudando o capítulo 16 de 1 Coríntios. E o seu textual vai dizer que sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. E a verdade a ser praticada vai dizer: ser cristão é seguir a pegada de Cristo ressurreto, confiando nele que tem todo o poder nos céus e na terra. A nossa revista está dividida em 3 unidades. A primeira unidade ela vai tratar a respeito do valor da solidariedade. A segunda unidade vai falar sobre os planos de Paulo. E a terceira unidade, conselhos finais. Temos 3 objetivos a ser alcançados nessa revista. O primeiro objetivo é entender o valor da caridade entre os irmãos. Segundo objetivo, saber que o evangelho genuíno pode abrir portas e gerar contenda com o inferno. Terceiro objetivo, incentivar que a prática dos valores cristãos, como amor, igualdade e renúncia. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. E gostaria de agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que já se é inscrito no canal, já é cooperador conosco nessa empreitada. E eu gostaria de levar a vocês o nosso muito obrigado. É muito de coração o nosso agradecimento para você que já coopera conosco, que já é inscrito no canal, aquele que fica sempre na expectativa, sempre da próxima lição, né? E eu queria também falar com você que ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhuma lição. Seja também um cooperador conosco, nos ajude aí. Estamos num projeto de 500 inscritos, né? Estamos quase chegando lá. Com a sua contribuição vamos conseguir, vamos alcançar, né? Se você puder, interaja com a gente, diga de onde você está falando, de onde você aí está ouvindo, né, o nosso comentário, para que possamos aí ter a noção e o poder de alcance que tem aí o nosso trabalho. A introdução da revista, ela vai dizer que o apóstolo Paulo, no capítulo anterior, que é o capítulo 15, vinha tratando a respeito da ressurreição, né, de todos os santos, a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Jesus. E agora ele muda totalmente o assunto e fala a respeito de recurso, ele fala a respeito da solidariedade, ele fala a respeito da ajuda ao próximo, né? E a revista ela vai dizer assim, que a comunidade dos discípulos de Jesus não pode deixar de lado questões relacionadas à obra de caridade. A ênfase na salvação de almas não pode servir como desculpa para fecharmos os olhos à realidade ao nosso redor, principalmente quando os nossos próprios irmãos na fé estão passando por necessidade, né? Então, claro que o grande objetivo do cristão é a salvação, né? Você tem que estar firme, constante, atuante, inabalável quanto à questão da salvação e salvar outras pessoas, ser instrumento, né, na mão de Deus para salvar outras pessoas. Mas isso não vai fazer com que nós venhamos fechar nossos olhos ou ignorar as necessidades agora das pessoas do nosso próximo, principalmente aquele que faz parte da mesma comunidade, né, os nossos irmãos.
E a revista continua dizendo assim, olha, um fato primordial a ser salientado é que a caridade pode não ter uma relevância na salvação do homem. Olha só, então, na verdade, a solidariedade, quando praticada, ela não salva ninguém, ela não leva ninguém para o céu, né? Mas é importante dizer, a revista ela faz esse comentário, dizer assim, mas aquele que é salvo, aquele que já encontrou a Cristo, aquele que entregou sua vida a Cristo, agora sim, ele vai fazer solidariedade, ele vai fazer caridade, não para ser salvo, mas porque ele é salvo, aí ele vai fazer caridade. E se observa, realmente, quem entendeu, quem vive o Evangelho, quem realmente vive a prática do Evangelho, sabe que realmente precisa fazer dessa caridade e faz com amor, faz com amor. E Paulo tratou lá no capítulo 13 a respeito, né, de tudo que fazemos, tudo que realizamos, se não tiver amor, de nada vale. A primeira unidade ela vai falar a respeito do valor da solidariedade. E o número 1 vai falar da ajuda à igreja em Jerusalém. Faz menção ao versículo 3, que diz assim: E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levares as vossas dádivas a Jerusalém, aquele que aprovardes. Então a revista ela faz o seguinte comentário: o profeta Ágapo profetizou uma grande fome por todo o mundo. Está lá no capítulo 11, né, no livro de Atos, versículo 28. Ágapo era um profeta oriundo da região da Palestina que anteviu a perseguição e a prisão de Paulo em Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 21. Esta fome foi registrada por historiadores como Tácito, Suetônio e Flávio Josefo. Estes relataram que houve uma grande fome que assolou o leste do Mediterrâneo por volta do ano 40 depois de Cristo. Em meio a esse caos anunciado, Paulo ergue-se para incentivar os cristãos a realizar caridade, a serem solidários. Essa crise afetou grande parte da igreja. Então, olha só, Paulo agora ele vai tomar a iniciativa de fazer com que as igrejas por onde ele passou, aonde ele implantou, venha fazer umas coletas, né? Juntar uns recursos, ir juntando, e depois ele ia passar por esses lugares para poder ali conduzir essas coletas, essa ajuda até a igreja mãe, vamos dizer assim, até a igreja de Jerusalém, né? Então Paulo ele já ordena, a gente vai observar no decorrer da lição, que ele dá ordem, ele ordena, ele praticamente ele impõe, ele ordena porque ele tem essa autoridade. Ao longo da carta aos Coríntios, ele vem falando dessa autoridade que ele tem como apóstolo, e ele como apóstolo, ele tem essa autoridade, e também como implantador da igreja que ele é. Então, ele vai falar, ele introduz essa iniciativa de solidariedade em função da igreja em Jerusalém, a igreja mãe, está passando por uma grande dificuldade. O profeta Ágapo já havia predito isso, profetizado, algumas outras pessoas também, e a igreja está passando por uma grande fome, uma grande escassez, né? Em função dessa fome, e também a gente tem que levar em consideração que ali na igreja de Jerusalém, quando Jesus ele é assunto ao céu e diz que ele vai ao céu preparar lugar e logo ele voltaria, então a igreja ela está esperando a volta de Jesus, espera a volta de Jesus de forma eminente, eles ficam esperando, tanto que eles fazem a venda dos seus bens e depositam aos pés dos discípulos ali, dos apóstolos, né? Então, muitos dos cristãos se desfizeram dos seus bens. E aí, com o advento agora dessa fome, com o advento agora dessa escassez, muitos ali estão passando muita dificuldade. E Paulo agora toma a iniciativa
de fazer ali uma coleta nas outras igrejas para que possa ser levado até a igreja de Jerusalém. O número 2 da primeira unidade vai falar a respeito da urgência da ordem. E vamos ler o versículo 1, que diz assim, olha, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galáxia. E a revista comenta, na terceira viagem missionária de Paulo, ele se empenhou em coletar o máximo de doações para ajudar os pobres da igreja mãe em Jerusalém. Nas igrejas formadas por Paulo, esse gesto estava amadurecendo o valor da solidariedade entre os cristãos. A urgência era tamanha que Paulo não só pede, ele praticamente ordena, né? Então olha só, Paulo ele não só pede, mas ele ordena aquilo que já foi dito, né? Paulo ele tem essa autoridade, ele é um apóstolo, ele já vinha provando o apostolado dele. Ele vem, determina, ele ordena ali para que comecem a fazer essas coletas com antecedência. Então ele também promove aí uma organização. Paulo é um homem organizado, Paulo é um homem que ele prevê as coisas, antevê as coisas e também se organiza para que as coisas funcionem. E a revista continua dizendo assim, olha, ele sabia e reconhecia o valor da caridade e da solidariedade cristã entre as igrejas em quaisquer circunstâncias, principalmente nesse caso, por se tratar da igreja de Jerusalém. Por isso tinha urgência e incentivava todas as igrejas, Ásia Menor, Grécia e Macedônia. Então, por onde Paulo havia passado, onde ele havia implantado a igreja, ele agora ordena ali, coordena um mutirão, uma ação social, ali um trabalho de solidariedade, né? Porque quem tem fome não pode esperar. Então Paulo ele promove agora esse trabalho com uma certa urgência. E a revista continua dizendo assim, olha, ninguém era obrigado a participar e muito menos encorajado a dar mais do que ele podia. A exigência e o estímulo da coleta de doação entre os cristãos era um modo de equilibrar as deficiências econômicas entre os crentes em tempo de crise e escassez. E por este motivo que o povo de Coríntios estava sendo motivado a ajudar os mais necessitados, né? Então Paulo ele vai falar que essa coleta ele tem que ser feita de acordo com a prosperidade de cada um, de acordo com a posse de cada um. Então Paulo realmente ele não exige, olha, quem tem que dar a qualquer custo, né? Ele bota uma situação ali de urgência, de ordem, mas ele deixa ali o povo todo à vontade, né? Para que contribua de acordo com a sua prosperidade. E o número 3 da primeira unidade vai falar a respeito do primeiro dia e faz referência aqui ao versículo 2, que diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E a revista vai falar assim, geralmente no domingo, ou seja, o primeiro dia da semana, os fiéis se reuniam e entregavam suas ofertas como forma de agradecimento. Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 7. Né? Então, os cristãos da época, a igreja primitiva, logo no início, eles se juntavam no sábado, né? Em função desse costume judaico. Mas à medida que os gentios começam a se converter, eles começam agora a se reunir no domingo. E esse domingo, o domingo, é referente ao dia que Jesus ressuscitou. Então, passou a ser uma data especial, eles passaram a se reunir agora aos domingos, no dia da ressurreição de Cristo. E a revista ela segue comentando, dizendo assim, olha, este dia era muito comemorado pelo acontecimento da ressurreição do Senhor, que este e outros motivos cristãos daquela época se reuniam no primeiro dia da semana para adorar a Deus. Vemos aqui uma nova característica da igreja que crescia também predominantemente entre os gentios,
e o início da igreja se reuniu no sábado, porque eram judeus, e se converteram ao Evangelho, mas agora a adoração ganha um novo contorno. O principal culto era no domingo, por causa da ressurreição de Cristo neste dia. Então, com a ressurreição de Jesus, né, passar a reunir-se agora aos domingos, quebrar esse protocolo, quebrar esse costume judaico e passar a se reunir no primeiro dia da semana. E a revista segue comentando, dizendo assim, olha, Paulo aproveita um ensejo para sensibilizar o coração dos fiéis a doarem generosamente conforme a prosperidade de cada um. Então Paulo ele não impõe, apesar dele estar assim dando ordem para que realize-se uma coleta, mas a pessoa só vai coletar de acordo com a sua prosperidade, aquilo que pode realizar, aquilo que pode fazer, né? E a revista continua, observemos que é proporcional o que tinham, segundo a prosperidade dada por cada um, dada por Deus por cada um, né? Nada aquém ou além disso. Ele não queria que nenhum esforço de última hora ou oferta mais sacrificial fosse feita após a chegada. Preferiu recomendar que fosse se organizando antes e fazendo aos poucos, para que quando chegasse, cada um já tivesse uma quantia para ajudar os necessitados de Jerusalém. Então, olha só, Paulo ele faz, né, dá essa ordem para que eles comecem com antecedência, de antemão, fazer logo essa coleta, para que quando eles passassem por lá, não precisasse ele estar pedindo nenhuma coleta. Então Paulo ele é muito prudente com relação a isso. Ele não vai chegar, né, ele evita de ir às igrejas e ficar pedindo essa oferta, já pede para que eles próprios reúnam esse recurso. E a gente vai observar também que Paulo ele pede para que entre eles levante pessoas, levante homens ali de confiança para pegar esse recurso e levar até a igreja de Jerusalém. E ele diz assim, olha, se for necessário eu vou com eles, né? Mas Paulo ele até se abstém de estar colocando a mão nesse recurso para estar levando. Ele pede para que seja levantado homens de confiança para fazer esse trabalho. A segunda unidade vai falar a respeito dos planos de Paulo. Ele utiliza aqui o versículo 5, diz assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E a revista comenta, dizendo assim: Paulo havia projetado que depois de passar pela Macedônia, iria à cidade de Corinto. Almejava passar um longo tempo com os cristãos daquela cidade. Isso porque sabia da necessidade daquele povo. Porém, Paulo sabia que esta visita só poderia ocorrer mediante uma ressalva, se o Senhor assim o permitir, tá? No versículo 7, demonstrando dependência total de Deus. Então, Paulo ele é um cristão, né, que nos dá esse exemplo, né, de que ele faz, ele realiza, ele promove, mas tudo ele coloca diante do Senhor, tudo ele coloca de acordo com a vontade do Senhor. Olha, eu vou ter com vocês lá em Macedônia, eu vou passar um longo dia lá em Macedônia, se Deus assim o permitir, né? Então, é um grande exemplo para cada um de nós. E o número 2 da segunda unidade vai falar a respeito do longo tempo em Corinto e Éfeso, e faz referência ao versículo 7, que diz assim: porque não quero agora ver-nos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, e se o Senhor permitir. A revista comenta, diz assim, olha, a estada de Paulo em Coríntios foi um período longo, de 18 meses, e isso está registrado no capítulo 18 do livro de Atos. Só superado pelo tempo que ficou em Éfeso com o apóstolo, onde o apóstolo demorou por mais de 3 anos. Logo isso lhe proporcionou um ministério
afinco e a oportunidade de efetuar um grande trabalho, o qual prosperou, fazendo de Corinto um dos mais importantes centros cristãos da igreja primitiva. Então, Paulo, ele passou 1 ano e 8 meses, 18 meses na verdade, 1 ano e 6 meses, passou ali em Corinto. Então, Paulo não estava passando férias, ele estava ali pregando a palavra, introduzindo o reino de Deus, estava ali realizando a obra do Senhor, e ali aquela cidade, aquele lugar ali como um todo, se tornou ali um grande polo, se tornou ali um grande lugar onde o Evangelho foi proclamado, onde o Evangelho foi anunciado e expandido, Com os cristãos de Corinto, Paulo manteve uma das mais efusivas relações epistolares, destinando a eles pelo menos 3 epístolas, uma das quais nos é desconhecida. Então, os estudiosos vão dizer que Paulo, na verdade, não escreveu apenas 1ª e 2ª Coríntios, ele tinha escrevido uma outra carta também, uma terceira carta aos Coríntios, mas que essa se perdeu ao longo aí da história. E a revista finaliza o comentário dizendo assim: foi em Coríntios que Paulo escreveu a carta aos Romanos e a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, durante que Paulo está ali em Coríntios, Paulo ele também destinou outras e outras cartas às outras igrejas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, a carta aos Romanos e outras coisas mais. Paulo realizou ali, Então, a estada de Paulo em Corinto foi muito proveitosa para ele e principalmente para o Evangelho. E o número 3 da segunda unidade vai falar a respeito de uma porta grande se abriu. Versículo 9 que diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu e há muitos adversários. E a revista comenta: uma porta grande se refere aos grandes feitos de Deus através das viagens missionárias de Paulo, principalmente na terceira viagem, revista lá o capítulo 19 de Atos. Um destes feitos está registrado em Atos 19, quando Paulo impôs as mãos sobre alguns dos moradores de Éfeso e estes foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas. Então, essa porta, essa grande porta para o Evangelho, para Paulo, que foi aberto lá, então foi esse trabalho que Paulo vem realizando e que deu muito certo, e que progrediu, que prosperou, que deu fruto. E está dizendo aqui que em alguns lugares em Éfeso ele impôs as mãos sobre as pessoas ali foram instantaneamente batizadas pelo Espírito Santo. E a revista continua comentando, dizendo assim: com parte do povo de Éfeso aceitar a Cristo como Salvador, houve uma grande revolta dos adoradores da deusa Diana. Então, olha só, Paulo, quando ele vai pregando o Evangelho, vai anunciando agora as boas novas de salvação, e pessoas vêm aceitando, vêm se convertendo, pode ter certeza que vai desagradar alguém, vai desagradar um segmento. Você imagina que essas pessoas que outrora não tinham Jesus como seu Salvador, eles eram seguidores de algum Deus, ou seguidores de algum ídolo, ou participava de certos lugares, onde se eles eram seguidores de algum Deus, deixaram de ser, se eles eram seguidores de algum ídolo, deixaram de seguir, ou se eles frequentavam certos lugares, deixaram de frequentar. Então alguém saiu perdendo com isso, alguém fisicamente e principalmente o inferno. Então Paulo agora começa a desestruturar esses lugares, começa a desestruturar o inferno. É como a palavra diz,
que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, à medida que o evangelho é proclamado, à medida que a igreja ela vai avançando, o inferno ele vai se esvaziando, né? Porque a própria palavra vai dizer que as portas do inferno, essas portas que seguram, que prendem, né? Vidas, não são páreo, né? Para o avanço da igreja do Senhor. E o número 3, a terceira unidade vai falar dos conselhos finais. O número 1 da terceira unidade fala a respeito de vigiar e permanecer firme. Faz referência ao versículo 13, que diz assim: sejam vigilantes, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A revista segue. Paulo recomenda aos irmãos de Coríntios que permanecessem vigilantes e firmes. Nos tempos bíblicos, o termo vigiar tinha muita relevância. A expressão vigiar significava literalmente manter a luz acesa. Jesus afirma que que somos luz no mundo, está lá em Mateus capítulo 5, né? Então, Paulo ele vai dar agora um conselho, né? Ele vai dar uma incentivada, dizendo assim: olha, sejam vigilantes, permaneçam vigilantes. E essa expressão, vigiar, ser vigilante, quer dizer manter a luz acesa. Então, não se distraia, nem ande nas trevas, mas mantenha a luz acesa. A revista continua dizendo assim, e nestes momentos difíceis nos quais as trevas têm se alastrado por toda parte, temos que nos erguer como luz. O prêmio por andar na luz é não ser pego de surpresa no dia da volta de Jesus. Então, olha só, o prêmio, né, para aquela pessoa que se mantém vigilante, para aquela pessoa se mantém como ali atento, vigia, não cochila, essa pessoa ela tem como prêmio, ela vai ficar atenta quando Jesus estiver voltando, né? Quando Jesus estiver à porta. Então ela não vai ser pega de surpresa, porque ela está vigilante quanto à espera da volta de Jesus. E a revista ela menciona outro conselho que Paulo trata a igreja de Corinto. Diz assim, olha, outro conselho de Paulo foi para que o povo estivesse firme na fé. Então, a revista vem comentando a respeito desse ser firme na fé e diz assim, olha, mas a fé ela não é abstrata, como é que você pode ser firme em algo abstrato? À medida que a fé ela é abstrata, mas também ela tem algo como certeza, como convicção, como concreto, né? E faz referência também agora à pessoa de Cristo. Estar firmado na fé é estar firmado em Cristo Jesus, né? Então a revista ela faz essa comparação, faz ali essa situação e utiliza um exemplo como o exemplo daqueles homens, né, que pegaram ali aquele paralítico e desceram pelo telhado, onde Jesus admirou-se da fé daqueles homens, né, que não pararam em meio às dificuldades, não pararam em meio aos obstáculos que ali eles encontraram pela frente. Então eles romperam os obstáculos, romperam as dificuldades, romperam toda e qualquer barreira para poder chegar até a presença do Senhor, né? Então quando chegou ali na presença do Senhor, o Senhor elogiou a fé daqueles homens. E a revista pergunta assim: será que se Jesus olhar para as suas ações, poderá ver também tamanha fé? Então, será que a nossa fé, será que ela é assim, também um objeto de admiração por parte do Mestre? Será que o Mestre, olhando para nós em certas situações, ele se admiraria da nossa fé? Uma pergunta que a revista coloca.
E o número 2 da terceira unidade fala a respeito do fazer tudo com amor. Está lá no versículo 14, que diz assim, olha, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E a revista diz assim, o amor é a parte fundamental para que o serviço na obra do Senhor, nenhum serviço para Deus deve ser realizado por imposição ou qualquer outra motivação que não seja o amor. Então, nossos atos, nossos comportamentos, as nossas atitudes, aquilo que fazemos e realizamos, ele tem que estar pautado no amor. Então, Paulo já vinha tratando disso no capítulo 13, se não haver amor, de nada importa, Pode ter uma fé tamanha de transportar um monte de um lugar para o outro, pode ter os mais impactantes dons, mas se não tiver amor, nada funciona. Paulo continua dizendo assim, olha, o próprio Paulo já havia falado que se não tivesse amor, nada se aproveitaria, Está lá no capítulo 13, no versículo 1. E a terceira, número 3 da terceira unidade, já encerrando, ele vai falar sobre o ósculo santo, e fala também Maranata, ele usa essa expressão Maranata. Faz uso aí do versículo 20, diz assim, olha, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. E a revista comenta, nos dias atuais é comum saudarmos uns aos outros com aperto de mão e abraço. Naquele tempo, porém, o gesto comum de saudação era os ósculos santos, literalmente um beijo no rosto. Esse exemplo foi referido por Jesus lá em Lucas, no capítulo 7. É usado na parábola do filho pródigo. Então, olha só, Paulo está incentivando aqui que os membros da igreja agora se cumprimentem com o ósculo santo. Mas esse ósculo santo, que é um beijo na face, ele é um costume, costume daquela época, costume desse lado do mundo, e o objetivo, ou o sentido, ou o grande realmente intenção de Paulo é fazer com que eles se cumprimentem, tenha alegria em receber, ao chegar, alegria ao sair, sempre cumprimentando um ao outro, porque o cristianismo é isso, o cristianismo ele é relacionamento, o cristianismo ele é estar com pessoas, conviver com pessoas, e esse conviver com pessoas, estar com pessoas, você tem que ser o mais alegre possível, você tem que ser o mais solícito possível, você tem que ser uma pessoa mais relacionável possível. Então, Paulo ele vai incentivar, olha, cumprimente, Para o nosso lado aqui, é um aperto de mão, é um abraço, mas o sentido é esse, não deixe de se cumprimentar, não deixe de se relacionar, não deixe de se envolver. Esse é o sentido que Paulo está colocando aqui. Aí ele faz a referência justamente ali, no filho pródigo, quando ele sai, quando ele volta agora, e o pai corre até ele, quando corre até ele, ele está pronto para começar a dizer, olha pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, e ele, antes que ele abra a boca, o pai já lhe dá um beijo, dá um ósculo santo, e já manda trazer ali o anel de autoridade, novas vestes, sandália, e vocês conhecem a história. E a revista continua comentando, dizendo, olha assim, se alguém não amar o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. As últimas palavras de Paulo, ele emprega o termo Maranata. Este termo é o de origem aramaica e se traduz como o Senhor vem. Este termo está relacionado ao arrebatamento do dia que Jesus virá para buscar a sua igreja. Olha só, então esse termo Maranata, assim, Senhor vem, então era a oração daquela época,
aquela da igreja, né, primitiva, era essa: ora vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata, e deve ser a nossa oração também, né? É porque essa é a grande promessa, na qual aguardamos, esperamos, né, a volta de Jesus para vir buscar a sua igreja. E a revista continua dizendo assim, finalizando, diz assim: olha, ao utilizar estas palavras, o apóstolo Paulo estava incentivando a igreja a viver uma vida de vigilância, né? Então, vai dizer assim: olha, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, mas você não vai poder estar esperando ele de qualquer jeito. Vem Senhor Jesus, mas conserta a sua vida. Vem Senhor Jesus, mas seja vigilante. Vem Senhor Jesus, mas olha como é que você está vivendo. Então, Paulo, ele incentiva, né, esse Maranata, mas também diz assim: olha, cuida da tua vida, seja vigilante. Ele usa assim ele usa a expressão aqui, ame ao Senhor, né? Ame ao Senhor. E a revista continua dizendo assim: olha, a grande semelhança entre o final desta carta e as últimas palavras da Bíblia no Apocalipse, no Apocalipse, diz assim: amém, vem Senhor Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 22, também ele termina o livro de Apocalipse dizendo assim, né? Vem Senhor Jesus. Então é bem parecido com o final que estamos aqui apresentando da carta aos Coríntios. E a revista ela vem finalizar dizendo assim: olha, e assim Paulo conclui a carta, assinando com o seu próprio punho, afirmando Maranata, ou seja, nós acreditamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e há de voltar, né? Então Paulo ele diz assim: olha, eu mesmo assinei com meus próprios punhos. Então Paulo ele assina o final da carta com seus próprios punhos, apesar de que muitas das vezes Paulo e outros escritores usam emanuense, usam pessoas que escrevam a carta, mas Paulo faz a questão de assinar no final a carta. E ele conclui dizendo assim: olha, é por causa da ressurreição de Jesus e da certeza da sua vinda que temos razões para viver unidos como igreja dele, com integridade moral e sexual. É a fonte de energia para amar outras pessoas mais do que nós mesmos. E em última análise é a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Juntos dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus. Então, com a certeza e a convicção da ressurreição de Cristo e de que Cristo vai vir para vir buscar a sua igreja, essa é a nossa certeza, a nossa convicção. Então precisamos olhar para o próximo, precisamos olhar para o outro, precisamos amar o próximo, precisamos amar o outro, precisamos privilegiar o outro em detrimento mesmo de nós. Por quê? Porque Jesus ele vai vir. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, porque Jesus vai vir, porque Jesus ressuscitou, precisamos fazer isso. Temos que fazer isso, né? Para que possamos cada vez mais agradar ao Mestre, para que possamos cada vez mais estarmos ali vigilantes, né? Para que possamos cada vez mais estar convicto de que estamos fazendo a coisa certa. E já chegamos na nossa aplicação pessoal, que ela diz assim: somos incentivados a permanecer firmes em todo o tempo, e principalmente quando a nossa fé e valores cristãos são desafiados ao interagirmos com o mundo. Maranata, vem Senhor Jesus. Gostaria de agradecer você, meu irmão, você, minha irmã, professor, coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical, o nosso muito obrigado. Estamos encerrando a revista, né? A revista 1 Coríntios. Eu tenho certeza, meu irmão, foram aqui 13 lições muito proveitosas, né? Que eu tenho certeza que aprendemos muito juntos. Eu aprendi demais aqui nessas 13 lições e sugiro que você aí, se você perdeu alguma delas, dê uma olhada na nossa playlist
e dê uma olhada, vá lá e olhe e aprenda também, né? Seja acrescentado pelo Senhor, que o Senhor possa acrescentar em nossas vidas, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, né? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que possa estar sempre com as suas mãos potentes sobre as nossas vidas, nos protegendo e nos guardando em nome de Jesus. Amém.